Queridos irmãos, a graça e a paz. Mais uma vez estamos para compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã deste domingo. E não me canso de agradecer a Deus pelo milagre de me ter dado o direito de viver. A mesma coisa também a cada um ouvinte desta palavra, que você hoje também compartilha desse milagre de estar tendo o direito de viver. Então, aproveita esse milagre hoje na tua vida. E hoje nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 30 ao 36, que fala Jesus maior que Abraão. E vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondendo-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos irmãos, nós podemos ver cada vez mais na palavra do Senhor quanto Jesus é generoso com cada um de nós. Ele nos mostra aqui o seu poder, que está maior que aqui na época, ali eles falavam a respeito Jesus maior que Abraão, e tinha ainda algumas dúvidas naquelas pessoas quando Jesus evangelizava. E podemos ver bem o primeiro versículo, que é o 30, que diz assim, falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, queridos irmãos, vocês vejam ali que Jesus ele mostra para os judeus, se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Então, queridos irmãos, o que é permanecer verdadeiramente? É você acreditar, é você compartilhar, você testemunhar quanto Jesus é importante para você. E o texto ele é bem claro, ele nos mostra aqui realmente a realidade. Temos aqui o versículo 32, que foi bem conhecido, foi falado muito até pelo nosso presidente, que diz o seguinte, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, essa verdade é Jesus Cristo. É a verdade que te libertará. E para que essa verdade ela lhe liberte, você tem que estar permanente na palavra do Senhor. Você veja que o versículo anterior ele diz, a parte B, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. E o seguinte ele diz, e conhecerei a verdade vos libertará. E a verdade, queridos irmãos, é Jesus Cristo.
Você precisa conhecer essa verdade. E para que você conheça esta palavra, você tem que ler a Bíblia. Se você, queridos irmãos, tem dificuldade, se você não gosta de ler a Bíblia, pelo menos na igreja, na mensagem, quando ali quem estiver trazendo a mensagem, pastor, diácono, líder, que você preste atenção, pelo menos naquele momento da palavra, que ele esteja ali falando literalmente, que ele esteja mostrando a você o original, que ele esteja falando a palavra bíblica, mas que você permaneça na palavra, que você procure cada vez mais ler a palavra do Senhor. E diz: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos ninguém como dizes tu, sereis livre? Então, queridos irmãos, essa liberdade é exatamente o que o versículo falou. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, é isso que você tem que ter. Você tem que conhecer para que você seja livre. E vocês sabem que, você lendo a Bíblia, você conhece que os judeus, eles ainda esperam a primeira vinda de Jesus Cristo, onde nós já estamos na segunda vinda de Jesus Cristo. E está próxima, queridos irmãos. E o que eu acho interessante é o cuidado de Deus com cada um de nós. Aí Deus entrega seu Filho para morrer na cruz por nós. E ainda, depois que Jesus ressuscita, Ele ainda nos dá a Jesus para ser nosso advogado. Então veja o seguinte, Ele é o nosso advogado. Aí você tem que conhecer essa verdade, para que você saiba quem é seu advogado, que é Jesus Cristo. E ainda vemos aqui no versículo 34 que diz: respondendo-lhe, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então veja o seguinte, todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Opa, pastor Jader, e ninguém comete pecado? Sim, cometemos pecado todos os dias. Cometemos pecado, mas nós temos o nosso advogado, que é Jesus Cristo. E podemos ver o versículo seguinte que ele diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, e o filho fica para sempre. Então é o seguinte, você não vai estacionar no pecado. Você vai procurar se libertar do pecado. Você vai procurar pedir perdão, e todos aquele que peca, naquele momento Deus, ele se afasta do pecado. Então, quando você se reconcilia, quando você pede o perdão, então você volta à presença do Senhor. O Senhor não se afasta do pecador, ele se afasta do pecado. Então, você pediu perdão, seu advogado Jesus Cristo, ou a pessoa que você ofende, então você está bem. Então, normalmente o que vai acontecer é você voltar à presença de Deus. E podemos ver ainda, queridos irmãos, o penúltimo versículo 35 diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livre. Quem é que te liberta do pecado? Teu advogado. Quem é teu advogado? Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, voltamos para o versículo 32, que o nosso presidente Bolsonaro usa muito este versículo, e aí conhecemos quem: se, pois, o Filho vos liberta verdadeiramente, serei livre.
Aí o versículo 32 diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, é somente entender o texto. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É Jesus Cristo. É o que precisamos estar consciente. Eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, a vida sem Jesus Cristo, você não é ninguém. Procura se encontrar com o Senhor. Procura ver o que tu estás fazendo que desagrada e ora a Jesus, pedindo para tirar tudo aquilo que desagrada da tua vida ao Senhor. Confia nele, que ele resolve esta situação. Eu quero, queridos irmãos, deixar essa palavra para que vocês meditem. Agora, queridos irmãos, lê o texto todo. Lê o texto, capítulo 8, ele todinho, para que você possa entender mais a palavra. Se não, queridos irmãos, você lê do versículo 30 ao versículo 59, para que você tenha um entendimento melhor. Então, que Deus possa estar lhe abençoando nessa manhã de domingo. Hoje, domingo, é o dia que você está livre. Procura servir o Senhor. Vai para a igreja mais próxima da tua casa. Se você morar em Gaiboa, Enseada, vá ali no setor 3, rua 6, na Igreja Enseada dos Corais. Estamos ali num café de confraternização, pela manhã, começando 8h30. E vamos ali estar compartilhando mais um com o outro e compartilhando da palavra do Senhor. Se não, à tarde, às 5h30, às 17h30, estamos encerrando o culto às 19h30, 7h30. Para nós ali é uma honra, se não, vá para a igreja mais próxima da sua casa. E deixar como chave esse versículo 32. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus Cristo. Eu vou estar orando por cada um de vocês, por cada família, e que Deus assim possa estar abençoando a todos os ouvintes dessa palavra. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidar. Eu quero, Pai, neste momento entregar em tuas mãos todos esses ouvintes desta palavra, todas essas famílias que perderam os seus entes queridos, que tu possa, Pai, estar confortando. Ser com aquelas pessoas que se encontram enfermos, ainda passando por esse problema dessa Covid, que tu, Pai, continua fazendo esse milagre, para que possamos, nesse final de ano, estarmos livres desta pandemia. Ó Pai, cuida de cada um de nós, tu nos conheces, tu sabes as nossas necessidades e nossas dificuldades. Eu quero, Pai, nesse momento, entregar em tuas mãos todos os pastores, diáconos, pregadores da palavra, líder, membro da igreja e todo o teu povo espalhado na face da terra. Cuida, Pai, como tu vem cuidando. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.